Quando você identifica e remove esse obstáculo da sua vida, de forma sistemática, você reduz drasticamente o que te impede de buscar aquilo que é essencial. E assim que se esqueça que grandes resultados podem ser alcançados com pequenas mudanças naquilo que a gente faz com frequência. Uma rotina certa, ela melhora a sua capacidade de inovação, sua criatividade, seu bem-estar, porque ela poupa energia. Claro que o passado serve para nos ensinar e a gente pode e deve planejar o futuro, mas só no agora que a gente pode executar o que realmente importa. Então, nós já exploramos o que é vital e eliminamos o que é trivial. Agora que a gente já identificou as atividades essenciais que a gente deve manter na vida, chegamos no terceiro e último passo do processo. Precisamos criar um sistema para executá-lo de forma rotineira e com menos esforço possível. Para isso, no vídeo de hoje nós vamos ver 5 atividades. A primeira delas é prevenir. Quando José foi chamado por Faraó para interpretar o sonho dele e posteriormente assumiu o governo do Egito, ele nos mostrou o quanto ele estava preparado para administrar. A história conta que, já sabendo dos anos de bonança e posteriormente de escassez, ele administrou os insumos com maestria e minimizou os problemas que a fome traria. E essa história mostra uma prática simples do essencialista. A gente vive num mundo imprevisível, que acontece várias coisas inesperadas no nosso dia a dia, e não só nas nossas vidas em particular, mas também algo inesperado no mundo todo, como por exemplo, há uns anos atrás nós vivemos a pandemia que assolou o mundo inteiro. Então, vira e mexe, a gente é assolado por coisas inesperadas que não estão sob o nosso controle. Então, uma das certezas da vida é o inesperado. E aí a gente pode agir de duas formas. A primeira delas é esperar algo acontecer para depois reagir, ou nos preparar, nos prevenir, como foi o caso de José. E como fazer isso? Criando uma margem de segurança. Normalmente a gente tem a tendência de subestimar o tempo que vai ser levado para fazer determinadas coisas, como por exemplo, o trajeto do trabalho ou uma atividade que precisa ser feita. Ah, é rapidinho, em pouco tempo eu dou conta disso daqui. Só que o inesperado pode acontecer. No trajeto para o serviço, por exemplo, você pode pegar trânsito, ou a atividade que a princípio seria simples se apresenta um pouco mais complicado do que deveria. E quando isso acontece, a gente precisa reagir. E aí o resultado final é afetado. O essencialista, ele prevê, planeja, se prepara para imprevistos que possam surgir e cria uma margem de segurança para ter espaço para manobra. E tem duas maneiras de fazer isso. A primeira delas é simplesmente acrescentar 50% a mais do tempo que você precisa ou imagina que precise. É bem simples e é em tudo na vida. Por exemplo, se você leva 1 hora para chegar no seu trabalho, o trajeto que você faz, saia com 1 hora e meia de antecedência. Ou se você tem uma atividade para entregar que você imagina que vai levar 2 horas, peça 3 horas para entregar essa atividade. Então é bem simples, apenas acrescentando 50% a mais. E a segunda forma é planeje cenários. Um exemplo bastante utilizado normalmente é o financeiro. A gente tem nossos rendimentos mensais ali, as receitas que entram, que pagam nossas contas, que sustentam o nosso custo de vida. E qual é a regra financeira que existe? Para quem tem um trabalho fixo, que recebe ali um valor mensal, a ideia é que tem uma reserva de emergência que some 6 meses do seu custo de vida. Então, basicamente, se você gasta R$ 1.000 por mês, então sua reserva de emergência tem que ser de R$ 6.000. Já para quem trabalha de forma autônoma e não tem uma certeza de quanto vai cair ali na conta todo mês, a ideia é que a reserva de emergência possa suprir 1 ano do custo de vida dele. E por que essa reserva de emergência? Prevendo um cenário de desemprego. Quando você desenha cenários, você consegue identificar possíveis riscos e impactos sobre a sua vida. A realidade é que a gente nunca vai estar 100% preparado para todas as eventualidades que surgem, mas quando a gente impõe essas margens de segurança, além da gente conseguir fazer as coisas de forma mais leve, a gente reduz os riscos. E a segunda atividade desse terceiro passo do processo para se tornar um essencialista é subtrair. Tem uma frase de Lao Tse que diz: para obter conhecimento, acrescente algo todo dia. Para obter sabedoria, subtraia. Para exemplificar essa ideia, o livro traz uma parábola administrativa chamada A Meta. Nessa parábola, Alex Lobo, ele tem um grande problema para resolver. Ele precisa melhorar a eficiência numa linha de produção, numa fábrica na qual ele trabalha. E em meio a esse problema que ele está enfrentando, no fim de semana ele leva o filho dele e os amigos fazerem uma trilha. Ele, sendo o líder dos escoteiros, a responsabilidade é dele, de levar todo o pelotão de volta ao acampamento antes do pôr do sol. E logo no início da caminhada ele identifica um problema. O pelotão da frente, que anda mais rápido, acaba se distanciando e criando dois grupos do pelotão de trás, que anda um pouco
pouco mais devagar. E aí ele sempre pedia para os que estavam na frente esperar para que todo o grupo se reunisse e eles voltassem à caminhada. Porém, ele percebia que pouco tempo depois o problema voltava. Ele então parou, analisou e para tentar resolver o problema, ele identificou o caminhante mais lento do grupo, que era um menino chamado Herb. Ele então pegou o Herb e colocou como líder dessa caminhada, porque assim o Herb que ditaria o ritmo de todos eles. E a princípio ele resolveu o problema de se formarem dois grupos, porque com o Herb liderando, o grupo permanecia unido. Porém, ele arrumou um outro problema. Como o Herb caminhava muito lento, eles não chegariam ao acampamento antes do pôr do sol. E aí ele parou novamente, pensou o que ele poderia fazer para resolver o problema. E ele acabou identificando que o Herb ele tinha muito peso com ele, por isso deixava ele mais lento. Então ele decidiu distribuir todo o peso da mochila do Herb entre os outros caminhantes. E aí foi então que resolveu o problema dele. O Herb conseguiu aumentar sua velocidade de caminhada, fazendo que todo o grupo, unido, junto, chegasse ao acampamento antes do pôr do sol. Então ele simplesmente melhorou a performance do caminhante mais lento que ele tinha no grupo. E aí com esse insight, ele volta para a fábrica, identifica qual era a máquina que tinha o maior número de matéria-prima e aplica o mesmo conceito para essa máquina, melhorando a performance dela e resolvendo o seu problema, melhorando a performance de toda a linha. E a pergunta que fica é: qual é o Herb da sua vida? Qual é o caminhante mais lento na sua vida ou no seu trabalho? Qual é o obstáculo que tem te impedido de progredir? O que tem te impedido de conquistar aquilo que é importante? Quando você identifica e remove esse obstáculo da sua vida de forma sistemática, não é uma vez na vida, você reduz drasticamente o que te impede de buscar aquilo que é essencial. E assim como na parábola, ele arruma uma máquina, melhora a linha, mas não para por aí, continua arrumando as outras máquinas gradativamente, nós devemos remover os obstáculos um a um. Não adianta querer resolver tudo de uma vez. Remover esses obstáculos não precisa ser algo difícil, um esforço sobre-humano. Ele deve ser feito em pequena escala. Como diz o slogan do canal, um passo de cada vez. E com essa ideia eu trago a terceira atividade, que é avançar. E o que seria avançar? O poder das pequenas vitórias. Pesquisas mostram que, de todas as formas de motivação humana, a mais eficiente é o progresso. Isso porque uma pequena vitória concreta dá impulso e aumenta a fé no sucesso futuro. Quem aqui já começou a ir para academia e conseguiu vencer a barreira dos 3 primeiros meses? As pessoas vão para academia por 3 grandes motivos que eu vou trazer aqui. O primeiro é emagrecer. O segundo, ficar forte. E o terceiro, para adquirir uma vida mais saudável. Normalmente por já estar com algum problema de saúde, como um colesterol alto, por exemplo. E o primeiro mês é sempre de muita dor. No segundo, seu corpo já começa a se adaptar. E no terceiro mês, você começa a ver pequenos resultados. Seja no espelho, seja na balança, ou seja até nos exames de sangue. São uns quilinhos menos aqui, são uns músculos a mais ali, é um nível de colesterol mais baixo no sangue. Já chegou ao resultado que deseja? Provavelmente não, mas essas pequenas vitórias é que te motivam a continuar. E nunca se esqueça que grandes resultados podem ser alcançados com pequenas mudanças naquilo que a gente faz com frequência. E uma dica para fortalecer essa busca por progresso é recompensar as pequenas vitórias. Se dê o direito de se recompensar para fortalecer para o seu subconsciente a mensagem que todo esforço, todo sacrifício está valendo a pena. E além de reforçar a busca pelo progresso, isso também vai permitir você a conquistar mais satisfação no processo, no caminho e não só no destino final. E a quarta coisa é fluir. E o que seria fluir, Diego? Nada mais é do que tornar a execução algo que praticamente não exija esforço. Para quem não conhece, Michael Phelps, ele é considerado universalmente como o maior nadador de todos os tempos. Não só isso, mas como um dos maiores atletas de todos os tempos. Ele conquistou 28 medalhas em Jogos Olímpicos, sendo 23 delas de ouro. E como que ele e outros atletas fazem coisas impressionantes parecerem tão simples? E é pelo poder da rotina. Ela é uma ferramenta poderosíssima para remover obstáculos e tirar as distrações não essenciais. Quando criamos uma rotina que preserva o que é essencial, a gente começa a fazer as coisas já no piloto automático. Um exemplo bem simples de explicar a questão da rotina: se você faz o mesmo trajeto todos os dias, seja para ir para a escola, ou para o trabalho, ou enfim, alguma coisa, algum lugar que você vá todos os dias. Já aconteceu de você chegar lá e às vezes pensar: nossa, como é que eu vim parar aqui? Nem lembro o que eu pensei no trajeto ou no caminho. Só foi, com a mente viajando em outro lugar. E por que isso acontece? Por conta da repetição. Quando a gente domina a atividade, ela vira um hábito. E a partir daí quase não exige
exige esforço para você executá-lo. E por que isso acontece? Uma explicação bem simples é que quando a gente faz uma determinada atividade, os neurônios vão criando novas conexões e com a repetição, essas conexões vão se fortalecendo e exige cada vez menos do cérebro para ativar essas conexões. Tenta lembrar aí a última vez que você precisou aprender algo novo. A gente se sente inseguro, a gente fica desconfortável. Dependendo da pessoa, ativa até uma certa ansiedade. Você se esforça para se concentrar e isso vai acabando com sua força de vontade, vai te causando uma fadiga mental. Só que depois de algum tempo, executando essa nova atividade, algumas vezes, tudo isso vai ficando para trás e você vai adquirindo mais confiança. Isso porque o cérebro vai formando e fortalecendo essas novas conexões até que a atividade não exija mais esforço. E o cérebro humano ele é tão impressionante e depois que essa conexão ela é formada, ele armazena ela numa espécie de HD e limpa o espaço da sua memória para você aprender algo novo. E é importantíssimo dizer que muitos acham a rotina algo ruim. Mata a criatividade, mata a motivação, enfim, que é um tédio. E eu pensava assim também. E realmente é isso. Se a rotina for a errada, para as coisas não essenciais. A rotina certa, ela melhora a sua capacidade de inovação, sua criatividade, seu bem-estar, porque ela poupa energia. E para não estender muito, eu falo mais a fundo sobre esse tema na playlist sobre o milagre da manhã. E a quinta atividade desse terceiro passo, que é executar no processo de se tornar um essencialista, é focalizar. O que é importante agora? É natural, é humano ficar pensando nos erros do passado e se preocupar, ficar tenso com o futuro. Mas só quando a gente se preocupa demais com essas coisas, isso acaba nos distraindo, tira o nosso poder do que é o importante agora. E se a gente parar para pensar friamente, racionalmente, a gente só tem o agora. É claro que o passado serve para nos ensinar e a gente pode e deve planejar o futuro, mas só no agora que a gente pode executar o que realmente importa. Então o essencialista, ele desfruta o momento, a mente dele é focada no agora. Já o não essencialista, ele vive com a mente no passado e no futuro, vive estressado, vive preocupado. Tem até um vídeo que eu falo com bastante detalhe mais a fundo sobre esse tema e eu vou deixar aqui no card. E como focar no presente de uma forma bem simples. Basicamente consiste em 3 passos. Descobrir o que é mais importante no momento, tirar o futuro da cabeça e aí sim priorizar. E como vamos fazer isso de uma forma bem simples? Fazendo uma lista. Quando você estiver diante de muitas tarefas, de muitas atividades e não ter ideia de qual delas você deve executar primeiro, pare, respire e faça uma lista de tudo. E coloque as coisas dessa lista em ordem de importância. Assim você vai se assegurar de não esquecer nada que tem para fazer. E ao mesmo tempo você vai se livrar dessa sensação de que tem que agir naquele momento, de que tem que fazer tudo naquele momento. E depois então de acrescentar por ordem de prioridade, você vai executando um a um e riscando aquilo que foi feito. E isso vai te permitir executar melhor e mais rápido, por estar totalmente focado e concentrado naquilo que está fazendo. Então, concluindo, pessoal, se executarmos essas 5 coisas que vimos hoje, a gente vai executar o que é importante e essencial nas nossas vidas de forma prática, exigindo menos esforço e com a nossa máxima contribuição. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que de alguma forma esse conteúdo venha agregar algum valor na sua vida. Você lembrou de alguém que acha que esse conteúdo vai ser relevante? Peço que você compartilhe com essa pessoa. Se esse conteúdo foi interessante para você, você gostou dele, peço que você deixe seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que se inscreva no canal e ative aí o sininho das notificações para quando eu postar o próximo e último vídeo, o YouTube possa te avisar e a gente possa continuar, um passinho de cada vez, construindo a nossa vida plena. Meu muito obrigado, te vejo e te espero no próximo vídeo. Até lá!